paz do Senhor, meus amigos e irmãos em Cristo. É com muito prazer que estamos aqui mais uma vez para falar da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, a nossa segunda lição. E agora já chegou a nossa nova revista, né? Do nosso terceiro bimestre da editora Betel Adultos, né? Que traz por título Transformando as Adversidades em Cenários e Milagres de Vitórias, né? Então, é as lições de como os heróis superaram os desafios em tempos de escassez, guerras e angústias. Essa é a nossa nova revista do nosso terceiro trimestre de 2020, né? Escrita aí pelo nosso comentarista, pastor Abner Ferreira, né? Que, inspirado por Deus, trouxe essa matéria para nós, exatamente nesse momento de pandemia que estamos vivendo, de dificuldades, de crises, assolações, mas Deus tem estado conosco e através dessa lição nós vamos aprender grandes coisas e como superar todos esses momentos de crise. Tudo bem? Vamos seguir então a lição número 2, por título As Adversidades que Geram Oportunidades. Então vamos usar aí os nossos momentos difíceis e criar aí novas oportunidades, usar as estratégias que Deus tem para nossas vidas, tá bom? Acompanhe comigo, fique até o final, não me deixa sozinha até o final do vídeo, hein, gente? Vamos lá, pega a sua Bíblia, a sua revista e já vamos começar a nossa leitura da lição número 2. Enquanto você pega a sua Bíblia, ative o sininho, se inscreva em nosso canal, vai lá no Instagram, dá um oi também, tá bom? Segue aqui embaixo as orientações, somos da AD Sede, somos da AD Jandira, né, na sede aqui, com o nosso pastor presidente José Aelson Mendes Souza, a nossa pastora Alaides, um forte abraço aí para vocês, eu sei que estão ouvindo nós, tá bom? E também está nos acompanhando nessa trajetória aí desse trimestre todo, né, são 13 lições e se Deus quiser, nós vamos acompanhar todas as matérias, tá bom? Fique comigo até o final, acompanhe também os próximos vídeos, hein? Vamos lá, então. As adversidades geram oportunidades. O nosso texto áureo diz: E o Senhor estava com José, e foi o varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Nessa lição, nós vamos falar sobre a vida de José do Egito. Quem conhece essa história maravilhosa, acompanhe conosco aí. A verdade aplicada diz: uma íntima comunhão com Deus faz diferença no enfrentamento das crises dessa vida. É isso que nós precisamos e nós vamos ter. Nós vamos aprender a ter uma íntima comunhão com o nosso Deus para que nós possamos vencer esses momentos de crise nos dias de hoje, tá? Então temos 3 objetivos para essa lição. Expor que as crises nos tornam mais fortes. Destacar que a bondade de Deus sempre nos alcança. E mostrar que nada pode nos afastar de Deus. Que momento de crise que vai poder nos tirar da presença de Deus? Nada, né? Nada. Todo o amor de Deus nas nossas vidas, nada vai tirar-nos da presença do Senhor. Tá bom? Abre comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, no versículo 27, no capítulo 37. Vamos ler no versículo 19, tá? Acompanha comigo aí na revista. E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas. E diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. No 24. E tornaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela, passando pois os mercadores medianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de pratas
aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito, né? Maravilhosa essa lição. Quem conhece esse texto já sabe, né, da história de José do Egito, um homem abençoado por Deus, um homem que seu pai Jacó o amava, e agora ele vai passar por sérias fases na vida dele. Ele vai passar por muitas crises na vida dele. Desde pequeno ele já tem aí uma promessa de Deus na vida dele, um amor muito grande pelo seu pai. E aí, por esse amor muito grande pelo seu pai, ser muito exposto em seu lar, causou-lhe inveja aos seus irmãos, né? E aí, por conta disso, ele foi totalmente injustiçado, vivendo aí essas fases difíceis da vida dele. E por isso, nós vamos aprender como ele venceu essas fases difíceis da vida dele. A introdução da nossa lição diz: mesmo vivenciando tantas aflições, José, ele não abriu mão de sua fé e de sua confiança em Deus, e que estava com ele em todo o momento. Todas as adversidades enfrentadas contribuíram para o cumprimento do plano divino. Por aqui nós já vamos começar a entender que cada dificuldade na nossa vida há um propósito. E vamos usá-la para que possamos ter lições em nossas vidas, tirar coisas boas dali, para que possamos também ajudar outras pessoas a enfrentarem as suas dificuldades. E vamos vencer. No 1.1 da nossa revista, diz: a inveja dos irmãos de José. Olha, que a vida dele já começou com um problema logo cedo. Ele era um jovem, o seu pai o amava muito, né? Aos 17 anos, ele começa a ter os sonhos de Deus, e aí ele vai querer interpretar aqueles sonhos, vai contar, logo ele vai causar uma estranheza na sua casa, né? Com sua família, com seus irmãos. Vamos lá então? O que quer dizer da fidelidade e da exímia postura comportamental de José? Né? Diante de sua postura, o sentimento de inveja foi gerado nos corações de seus irmãos, o que culminou em um plano maligno que o distanciou do amor de seu pai e do aconchego de seu lar. A crise na família. Então começa desse jeito. A postura de José no seu seio familiar, a preferência de Jacó e os sonhos que contava à família chamou a atenção de seus irmãos. Sofrer nas mãos de estranho dói, mas nas mãos de irmãos dói profundamente. E aí a revista, o que isso não quer nos mostrar? Que na vida de José, logo cedo, começa a ter ali um certo ciúmes pelos seus irmãos, porque o seu pai mostra ali na sua casa que ele mais ama, porque José foi filho da sua esposa que ele mais amava, o filho da sua velhice. E logo ele vai dar atenção para José, ele gosta de José, ele mostra mais amor e mais carinho. Mas aí, por conta disso, gera um certo ciúmes, uma certa inveja dos seus irmãos, porque ele é mais amado, né? Aí a revista continua nos dizendo: afinal, quem não tem problemas na família, né? Na família de Jacó, irmãos, tinha a inveja, tinha mentira, tinha traição, né? Tinha engano, tinha ciúmes, né? As maiores brigas familiares e até mesmo crises passionais, né? São movidos por sentimentos dessa natureza. Jacó, ele cometeu o erro, irmãos, de apreciar um filho mais do que os outros. E isso é que, na verdade, traz os ciúmes na vida dos seus irmãos. Portanto, o que aprendemos na nossa família não tem melhor nem pior. Não tem mais bonito e mais feio. Todos os irmãos são amados do mesmo jeito. Mas por conta de José o pai de José ter mostrado esse afinidade maior pelo seu filho, os outros aí começaram a ficar
com ciúmes de José. Isso começou a trazer estranheza, começou a trazer brigas, começou a trazer contendas em seu lar. E muitas das vezes na nossa casa, irmãos, não é diferente. Precisamos ter a sabedoria de Deus para saber lidar com a nossa família, lidar com nossos filhos, para que isso não cause estranhez desde cedo. Mas o texto vai nos dizer que Deus foi com José em todos os momentos, mesmo ele sendo ali enciumado pelos seus irmãos, Deus estava cuidando da vida de José. E eu acho isso muito interessante, porque nós aprendemos já lições dentro desse contexto, porque na nossa família, se nós não tomar um certo cuidado, uma certa vigilância, há como ter que ficar escolhendo esse, eu tenho mais afinidade desse mais do que daquele, e aí acaba gerando esse ciúmes. Mas Deus nos ensina nesse dia a tomarmos a posição certa, a postura certa dentro do nosso lar. E aí, no 1.2, diz: a inveja não pode te parar. É isso que acontece. Deus ele está cuidando ali da vida de José, e a inveja que os irmãos estão sentindo dele não vai parar ele. Ele é uma pessoa de postura, uma pessoa de posição, uma pessoa decidida, e ele é abençoado por Deus. Ele é uma pessoa que ele tem um bom comportamento na presença de Deus. Aí diz assim: a inveja pode aparecer numa família quando os pais dão preferência a um de seus filhos. Jacó provocou este sentimento em sua família, demonstrando preferência por José. Aí a inveja culminou-se em aversão a José por parte dos seus irmãos. O invejoso possui um sentimento, irmãos, egocêntrico, Pois só se sente bem quando é o centro das atenções. Este sentimento pode se transformar facilmente em furor. É por isso que nós devemos tomar esse certo cuidado, A inveja, irmãos, pode causar vários problemas familiares, inclusive levar a um indivíduo a querer a morte do seu próprio irmão, que foi o que aconteceu aqui. No decorrer da lição, nós vamos entender. E você pode marcar aí na sua Bíblia, Estamos lendo o livro de Gênesis, no capítulo 37, e aí estamos contando essa história de José. Agora, o que vai acontecer com José? A inveja foi tanta dele, na vida dele, que seus irmãos teve dele, que aí gerou esse ódio no coração deles, a ponto, irmãos, dele querer tirar a vida de José. Olha como esse cuidado na nossa família é muito importante, principalmente nos dias de hoje. Os adolescentes, as crianças, a gente tem que tomar esse certo cuidado, para que não venha gerar esses ciúmes, Então, no 1.3 diz: seus adversários irão tentar fazer você parar. Não é novidade quando uma pessoa busca aprofundar seu relacionamento com Deus e desfruta de bênçãos. Surge a possibilidade de ser alvo da inveja. Muitos tentarão lhe parar só por causa daquilo que você é ou aquilo que você tem. A inveja dos irmãos de José era tanta que eles tiraram a túnica de várias cores presenteada por seu amado pai. E aí vai estar lá em Gênesis 37, no versículo 3. Em suas maldades, lançaram José em uma cova. Continua em Gênesis 34, 24. E não satisfeitos ainda, irmãos, eles venderam como escravo, em Gênesis 37, 28. E diante de tantas afrontas, José nos mostra que quando estamos firmados em Deus, é possível vencer apesar de atos levianos contra nós. Irmãos, José, ele obedece uma ordem de seu pai quando ele pede para ir ver os seus irmãos onde eles estavam trabalhando para o seu pai. José, ele vai. No meio do caminho, irmãos, o texto vai nos dizer que ele se perde, e os seus irmãos, quando ele encontra os seus irmãos,
os seus irmãos ficam nervosos, irritados com ele. E aí eles vão dizer, já vem aí o tal sonhador, né? Vamos tirar a vida dele. Olha, irmãos, o que a inveja e o ciúme está causando na vida dos irmãos de José. Os irmãos de José não vão suportar, e eles querem então tirar a vida de José. E não satisfeitos, eles vão jogar José na cova. Não satisfeitos, eles vão vender José. E depois vão mentir para o pai que José foi morto. É triste uma situação dessa. Imagina você no lugar de José. Imagina o que ele deve ter passado naquele momento, sendo traído, sendo injustamente jogado naquela cova, sem entender o porquê. Olha como é difícil, irmão. Na nossa vida é assim. Quando nós somos temente ao Senhor, quando nós somos servos de Deus, quando nós fazemos as coisas certas, irmãos, logo nós vamos causar inveja sim na vida de alguém. Alguém vai querer parar seu ministério, alguém vai querer parar sua vida, alguém vai querer matar você, sufocar você, tirar você do lugar de posição. E é isso que acontece com a vida de José. Mas o que nós aprendemos nessa lição é que José, mesmo passando por tudo isso, ele não vai desistir da presença de Deus. Ele não vai desistir de ser obediente. Ele tem algo na vida dele que impressiona as pessoas. Ele é importante, ele é abençoado. E aí, irmãos, o que a revista vai dizer é que a inveja, irmãos, gera crise na família e elas precisam ser evitadas, né? No ponto 2 da nossa revista vai dizer a traição dos irmãos de José. Vamos ver a história. A história do jovem José encanta a muitos por causa de sua entrega total ao Senhor. Vimos que o relacionamento entre José e Jacó, seu pai, incomodava os seus irmãos. Diante disso, José recebeu um duro golpe. Olha aí. Foi tirado do seio familiar, indo parar em uma terra estrangeira, o que lhe acarretaria crises profundas. Ali começam as crises difíceis, as fases difíceis da vida de José. Então, a partir dali, ele começa a passar por situações constrangedoras, começa a passar humilhação, mas Deus vai ser com ele. E aí, a primeira crise, né, a primeira fase difícil da vida de José foi quando ele foi afastado de quem ele amava. Irmão, é terrível afastar você ou alguém de perto de quem você ama, muito difícil. Então vamos lá, a palavra traição pode ser definida como deslealdade, desapontamento de expectativa de alguém, distanciamento, engano, infidelidade. Podemos dizer então que toda traição envolve mentira, irmãos. Olha isso. José havia ido buscar notícias dos seus irmãos, quando é avisado por eles que, movido pelo ódio, traçaram um plano maligno contra ele. Vai estar lá em Gênesis 37, 18. A primeira intenção era matá-lo. Porém, nada nem ninguém pode impedir os planos de Deus na nossa vida. Olha que ele já era uma pessoa abençoada. Então Deus ali começa a cuidar da vida dele. Olha o cuidado de Deus, como é importante quando alguém está passando por um momento difícil. Deus, ele vem com livramentos, ele guarda, ele protege, por mais que as pessoas tentam matar você. Foi o que aconteceu com José. Vamos continuar. Então, aconselhados por Rúben, era um dos irmãos dele, numa tentativa de livrar José, os demais irmãos lançaram-no numa cova. Aí vai estar em Gênesis 37, 24. No ambiente impregnado de maldade, os irmãos de José venderam para uma companhia de ismaelitas que ia para o Egito. Aquelas caravanas que passavam, né? Iam para o Egito, eles compravam os escravos e levavam para os seus senhores. E aí, naquele momento, passou essa caravana
E os irmãos de José vendem José, né? Vamos continuar. A dor da traição de seus irmãos só não era maior que a dor da saudade que ia sentir do seu amado pai. Pensa no sofrimento que ele passou naquele momento. De entender, meu Deus, nunca mais eu vou ver o meu pai. Estão me levando para um lugar estranho, estão me levando para uma terra que eu não conheço, um povo que eu nem sei como que é lá. E traído pelos seus irmãos, mas imagina ser vendido pelos seus próprios irmãos, ser traído por alguém estranho, já dói. Imagina por alguém de dentro da sua casa, né? Então, acredito que você que está me ouvindo aí agora já deve ter acontecido coisas parecidas, semelhantes, traições na sua vida, que dói profundamente, mas Deus tem uma palavra para você através dessa lição. Ele tem cuidado da sua vida, ele tem uma nova história para você e esse final vai ser bênção. Amém? Tá, então no 2.2 da nossa revista diz assim, a segunda crise, né? Vimos a primeira, que ele foi traído e vendido. Agora, a segunda crise, ele foi acusado injustamente. Olha que difícil. Os comerciantes ismaelitas levaram José, juntamente com os outros escravos, para ser vendido ao egípcio. Neste período, José tinha 17 anos. Irmãos, ele era um jovem, só 17 anos. Vai estar lá em Gênesis 37, no versículo 2. José foi comprado por Potifar, a fim de que lhe servisse como escravo. Como é importante termos intimidade com Deus, pois mesmo sendo escravo em terra estranha, a presença do Eterno estava sobre José. E sabemos que a presença de Deus, ela incomoda Satanás. José não havia sido eliminado por seus irmãos, então Satanás procurou envergonhá-lo através da carne. Para persuadi-lo, o inimigo usou a mulher de Potifar para lhe atrair por palavras impuras. Contudo, José era íntegro e possuía temor a Deus. Você pode ler em Gênesis, no capítulo 39, no 9, e depois do 48 ao 18. Irmãos, como é difícil, recusar as coisas do inimigo. Mas aqui José está nos ensinando que, apesar de toda a situação difícil que ele estava vivendo, a fidelidade dele com Deus era imensa. A fidelidade com Deus era em primeiro lugar. Foi muito difícil para ele aquele momento ali de passar por aquela acusação. O inimigo, irmão, ele tem raiva quando alguém é temente a Deus. O inimigo, ele faz de tudo para derrubar você. O inimigo faz de tudo para te tirar da presença de Deus. E ele fez isso com José. Não satisfeito por não ter tirado a vida de José, o que ele faz? Apronta mais uma. Armou mais um laço, mas foi quebrado, porque ele era homem temente a Deus. Ele passou vergonha, mas Deus estava guardando a vida dele. Olha para você ver que difícil foi aquele momento para ele de ser acusado injustamente por uma mulher que tentou a seduzi-lo e tentou acusar com a sua sedução, porque ele não quis fazer o que ela queria naquele momento. Ele saiu daquela tentação, ele fugiu daquela tentação, porque maior era Deus na vida dele naquele momento. É isso que nós aprendemos nessa lição, fugir das ciladas, das armadilhas de Satanás, porque só assim, temendo ao Senhor, nós vamos ter vitória. É assim que Deus cuida dos seus, quando ele vê que você é uma pessoa temente a Deus. A recusa de José não agradou a mulher de Potifar, que fez o uso da mentira e prejudicou. José foi tentado na sua sexualidade, mas a sua fé, irmãos, não lhe permitiu romper a sua comunhão com Deus. Olha o que é ter fé e ser fiel a Deus. Pode vir o inimigo te acusar, pode vir o inimigo apontar, tentar armar laço, mas Deus é aquele que chega na hora certa. Mas você precisa ter consciência e manter a fé em Deus, para que você venha vencer
esse momento difícil na sua vida. E a terceira crise, ele foi esquecido por todos, né? Após interpretar os sonhos de 2 presos e ambos se cumprirem integralmente, José precisou esperar por muito tempo até que o copeiro-mor se lembrasse. Cabe enfatizar aqui que José foi traído pelos seus irmãos, caluniado pela mulher de Potifar e condenado à prisão e ainda esquecido por todos. Olha quantas dificuldades que ele passou. Vamos repetir. Vamos enfatizar aqui, que José foi traído pelos seus irmãos, caluniado pela mulher de Potifar, condenado à prisão e esquecido por todos. Muitas das vezes a gente passa por uma dificuldade só dessa, a gente acha que não vai aguentar. Imagina ele, e manteve a sua fé com Deus. Deus não havia se esquecido dele, e na hora certa, Deus iria exaltá-lo. É isso, irmãos, que Deus tem para nossas vidas. O Senhor, ele vai exaltar a sua vida. O Senhor, ele vai te guardar. O Senhor, ele promete te dar vitória, desde que você faça o querer do Senhor e não esqueça que ele está contigo. Assim como foi com José na prisão, o Senhor está conosco em todos os lugares. Fé em meio às injustiças. Olha que ele era um homem de fé em meio a toda essa situação difícil que ele estava passando. José tinha a presença de Deus sobre a sua vida. Observamos isso nas revelações do Espírito Santo ao longo de sua trajetória, através dos seus sonhos, mostrando o que havia projetado para José no futuro. No livro de Gênesis, no capítulo 50, no versículo 19 ao 20, o segredo da vitória, irmãos, de José foi o seu relacionamento com Deus. Todo o segredo da vida do crente é manter o relacionamento com Deus. Aquele que mantém sua fidelidade com Deus é o segredo de obter a vitória nas mãos de Deus. E quando honramos a Deus, irmãos, nós somos por Ele honrados. Olha como Deus, Ele é fiel, né? Assim como José, se nossa fé estiver no Senhor, irmãos, caminharemos em direção à vitória. José passou anos na prisão e sem resposta por tamanho sofrimento. Nunca é demais lembrar que Deus envia 2 presos que serviam diretamente ao rei para cumprir o plano que tinha na vida de José. Deus, ele tem os seus meios, ele tem os seus caminhos, né? Ele vai usar vidas de pessoas para lembrar de você. Deus, ele faz isso como ele fez na vida de José. Ele vai lembrar de você. Ele vai te ajudar a vencer e você vai sair dessa. O copeiro-mor e padeiro-mor, que estava sob sua responsabilidade, tiveram sonhos. E eles contam os sonhos a José e que os interpreta. Após a ajuda, José solicita ao copeiro que faça menção dele ao faraó. Vai estar em Gênesis 40, 14. Mas o copeiro-mor esqueceu de José. Como é ruim, irmão, a ingratidão, né? Esse esqueceu, mas Deus preparou outro. Faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretá-lo. Deus faz com que o copeiro-mor traga à memória a pessoa de José. Olha Deus trabalhando para exaltar a vida de José. Entende que no tempo certo, Deus ele traz a exaltação para a vida de José. Ele passa por aquela prova na prisão, lá dentro. Mas Deus estava com ele lá dentro. E mesmo lá dentro na prisão, ele não abandonou a fé em Deus. Então vamos lá. Faraó que conhece um homem que poderia interpretar o sonho. Na presença do rei, José interpreta o sonho do faraó. Maravilhado, ele torna José governador do Egito. Quem poderia naquele momento interpretar o sonho do rei? Difícil, né? Mas Deus, ele estava tão na vida de José, e José manteve tanta confiança dele, a fé dele, a comunhão dele, a intimidade dele com Deus, que Deus
transmite ali para José a interpretação do sonho. Foi por isso que o Senhor exaltou a vida de José. Agora o rei fez dele um governador do Egito. Olha a tamanha exaltação que o Senhor fez na vida dele. Isso é maravilhoso, é manter a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, para que o Senhor venha nos tirar desse momento de crise e desse momento de escassez, né? Então, o segredo da vitória de José foi o seu relacionamento com Deus. Irmãos, ele foi honrado por Deus. Ele foi governador do Egito. Aqui nos diz que o faraó, ele ficou maravilhado em saber da interpretação do seu sonho através da vida de José. E Deus, irmãos, ele nunca esqueceu de José. A vida de José possui uma narrativa motivadora para todos os cristãos. No momento em que José estava esquecido por todos, Deus demonstrou seu cuidado por ele. Deus sempre esteve trabalhando em favor de José, como ele está trabalhando a favor da sua vida hoje. Amém? Então, tenhamos sempre a certeza de que mesmo na crise, o Senhor não esquecerá de você. Ele nunca esqueceu de você. Ele está te vendo, Ele está te guardando, Ele está te protegendo, Ele é contigo. Apenas basta você manter essa comunhão e essa intimidade com Ele. É isso que Ele precisa da sua vida. E aí, no 3.3, nos diz assim: o segredo da vitória de José. Tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Isso vai estar em Romanos 8, 28. Irmãos, a inveja, a traição de seus irmãos, a triste experiência de ter sido vendido como mercadoria, a caluniadora acusação da esposa de Potifar, os anos na prisão, esquecimento do copeiro, irmãos, nada disso fez com que José desanimasse. E aí, muitas das vezes na nossa vida, tem tantas coisinhas menores que se você comparar com a vida de José, você fala, nossa, eu não ia aguentar nem a metade. Eu não ia suportar nem um pedacinho disso daí, né? Eu já ia enlouquecer. Ele quase entrou numa depressão profunda, mas o Senhor foi com ele. O Senhor está dizendo que nunca esqueceu da vida de José em todos os momentos. Pode ter pessoas esquecido de você, pode ter família te traído, parentes te caluniado, pode ter acontecido tudo. Emprego, desempregado, calúnia no seu trabalho, traições no seu casamento, dificuldades na sua vida, mas tem algo de Deus para a tua vida. Ele nunca esqueceu de você. Ele nunca vai te abandonar, porque Ele é fiel. Amém? Então, todas essas aflições fizeram José chegar a fim de seus dias sem mágoas, irmãos, e crendo que Deus continuaria a levar adiante o seu plano. Olha como é importante, irmão, o perdão de Deus para nossas vidas, o perdão de Deus para os nossos entes queridos, para as pessoas que nos caluniou, para as pessoas que um dia levantaram falso testemunho, para as pessoas que esqueceram de nós. Quando temos paz com Deus e comunhão com Deus, também devemos ter paz com Deus e comunhão com as pessoas que um dia nos fez sofrer. Para isso, essa lição está nos ensinando. José, ele perdoa a sua família quando a sua família retorna precisando dele, sem saber que era ele. Ali há um encontro maravilhoso entre José e a família dele. E é Deus provando, que é mais uma vez, provando e mostrando para os seus familiares, que é mais uma vez na vida de José. E que os sonhos que um dia ele contou se realizou. Isso é maravilhoso quando nós vemos que a pessoa mantém a sua intimidade com Deus, mantém a sua fé com Deus. Deus tem exaltação para nossas vidas, amém? Então, concluindo aqui, irmãos, precisamos ter em mente do que a hora da honra
chegará. Deus nos fará subir os degraus que nos conduzirão à vitória. E a conclusão, as Santas Escrituras descreveram com todo zelo que mesmo José sendo traído, vendido, injustiçado, aprisionado, ele nunca renunciou à sua fé no Senhor. E após ser exaltado no Egito, ele também não se esqueceu do plano divino. Deus tem um plano divino para a tua vida. Deus tem vitória para a tua vida. Que através dessa lição, o Senhor possa te abençoar. Você possa aprender mais e mais que Deus, Ele é fiel mais uma vez. Ele não esqueceu de você, Ele não te desamparou, Ele vai te abençoar. E por essa palavra eu profetizo sobre a sua vida a vitória. E esse momento de escassez, como esse herói venceu, você também vencerá. Deus é contigo, não temas, não duvides, não esqueça que o Senhor, Ele não é homem para que minta, Ele é Deus e Ele é contigo. Quero te desejar um bom dia, uma boa noite, uma boa vitória na tua vida, que o Senhor possa te abençoar grandemente. Quero te convidar para os domingos estar participando conosco da Escola Bíblica Dominical, né? Aqui estamos fazendo apenas uma leitura, né? Alguns comentários, mas a nossa escola mesmo é domingo de manhã. Por enquanto está sendo online por causa da pandemia, né? Temos que ficar em casa assistindo online, então a nossa escola está online no AD Jandira, no site oficial da igreja, AD Jandira, sede oficial, tá bom? Das 10 ao meio-dia, acompanhe conosco as nossas escolas todos os domingos. Em breve, se Deus quiser, estaremos aí nas nossas aulas presencial. Um forte abraço, que Deus abençoe tua vida, fique com Deus, amém? E que o Senhor possa te abençoar. Até os próximos vídeos, se Deus quiser.